Eu vou falar em cima de resultados. E quando a gente tem resultados, a gente fala mais tranquilo. Porque não fica só na teoria. Ah, será que isso aí vai dar certo? Será que não vai dar certo? E nós vamos ver o resultado desse monitoramento feito pelo pessoal da Associação Plantio Direto Vale do Paranapanema. E eu comentava com eles de manhã que para Embrapa Soja, eu não queria ter falado isso para eles, mas eu vou falar para vocês agora. Que para Embrapa Soja, hoje, referência nacional em trabalho de monitoramento de perdas de grão na colheita de soja é a CIS. Já foi o Paraná no passado. Graças à Emater, que é a CAT de vocês aqui, essa tecnologia do copo medidor teve um impulso muito grande no Paraná. Tanto que, durante muitos anos, as perdas na região em volta de Londrina era da ordem de 0,2, 0,3 sacos por hectare. É lógico, são áreas pequenas, o pessoal sabia, estava consciente de colher devagar, de cuidar da máquina. Mas esse pessoal da Emater foi aposentando e não foi repondo. E muitas cidades que faziam ali no entorno de Londrina, Rolândia, Cambé, Ibiporã, no sul do estado, Francisco Beltrão, Engenheiro Beltrão, Pato Branco, né? E eles foram perdendo esse pessoal e não houve renovação. E eles pararam de fazer tanto campanhas, que eram para divulgar a tecnologia do copo medidor, incentivar treinamento de operadores e técnicos, e concursos de premiar aqueles operadores mais cuidadosos que perdiam menos. É uma pena, hoje no Paraná nós temos poucas localidades fazendo o que foi feito aqui no Rally da Colheita. Na minha apresentação foi mostrado que eu fiz mestrado em Piracicaba, estudei na Espanha, eu entrei na Embrapa em 89 para trabalhar com girassol. E até 2004, 2006 eu trabalhei com girassol. E tive uma interação muito grande com a pessoa que desenvolveu o copo medidor, porque eu trabalhava com colheita de girassol. Se colheita de soja, a gente sabe que tem as suas peculiaridades, não é tão difícil. Imagina a colheita de girassol. Quem trabalhou com girassol aqui sabe. É um grão leve, é um grão irregular. A dificuldade começa já na implantação, na semeadura, quanto mais na colheita. Nós fizemos muitos trabalhos no Mato Grosso, hoje é a principal região de girassol. Até que chegou os pássaros, as pombas, e aí fica complicado trabalhar com girassol, né? E como o César Mesquita, que vocês vão ver na apresentação, que desenvolveu essa tecnologia em 1982. 1982. Não é de agora. E estão usando ela até agora. Eu tinha interação com ele, porque eu ia perguntar para ele sobre a colheita de girassol. E quando ele se aposentou, a chefia da Embrapa Soja, Miguel, você trabalha com melhoramento de girassol, você trabalha com manejo de girassol. Quer trabalhar com perdas na colheita? Geralmente o chefe faz, a primeira coisa que ele faz é um convite, né? Se você não aceita, ele fala, então agora você vai trabalhar com perdas na colheita. Mas não, eu aceitei porque se eu não trabalhasse, pessoal, poderia ser que viesse outra pessoa. Ou pode ser que a tecnologia tinha desaparecido. Como algumas tecnologias desapareceram quando os pesquisadores se aposentaram. Às vezes acontece isso, a gente não prepara, né, as pessoas para nos sucederem em qualquer das atividades, né? Eu conto isso para vocês porque eu vejo muito produtor dizendo assim, eu não conheço tecnologia, mas está muito tarde para mim usar isso aí. Ou então, uma situação que a gente viu lá em Goiânia agora no Congresso Brasileiro de Soja, o pai, junto com o filho, o pai conhecia a tecnologia, não usava, e o filho não conhecia porque o pai não usava, não falou para o filho. Impressionante, muita gente isso, né? Então está aí uma tecnologia simples, nós vamos conversar a respeito também. Por que as empresas não fizeram alguma coisa nesse sentido? Hoje nós temos que ainda agachar, catar os grãos, jogar no copo, né, Luísa? Não é fácil, às vezes tem que subir lá na caçamba para tirar uma amostra. Então hoje eu gostaria de conversar com vocês de um aspecto da gestão. A gestão da colheita é muito ampla, é frota, é planejamento, mas eu vou trabalhar especificamente perdas na colheita.
que hoje a gente, infelizmente, tem que dizer que o produtor não dá o devido valor a essa aferição, a esse monitoramento. Por quê? Porque ele acredita que não está perdendo. E ele está mais preocupado com a cultura que ele vai instalar, que ele está vindo com a semeadora atrás, do que com a outra que está pronta. Não tiro a razão dele. Não tiro. Agora, excelente esse trabalho do Rally, que enquanto ele estava preocupado com a cultura que ele ia plantar depois, o pessoal do Rally estava fazendo a aferição para ele. Nós vamos ver também que nós fizemos um trabalho no Mato Grosso, e se não é a ajuda de muitas pessoas, nós não conseguimos fazer. Porque para esse tipo de trabalho você precisa perna. Quem assistiu aquele filme do Jurassic Park, lá ao final, o molequinho chegou lá e falou assim, ó, nós estamos precisando de mais dente para enfrentar esse bicho. E para monitorar a colheita, nós precisamos de gente. E o cara que tem 10 máquinas? E o cara que tem 20 máquinas? Como é que faz? Cada máquina é um operador. Tá? Eu fiz um roteiro para a gente seguir, eu acho que é importante isso. Começar falando de causas. Claro, se você fala de causas, você tem que falar de soluções também. Né? A gente hoje, qualquer atividade nossa, foca em resultado. Hoje a Embrapa trabalha projeto de pesquisa, sabendo, tem que saber o resultado. Antigamente não, a gente vai fazer um projeto de pesquisa porque a gente não sabe o resultado. Se saber o resultado, não precisa. Hoje não, hoje nós temos que informar o provável resultado e trabalhar em cima dele. Quer dizer, você quase trabalha de trás para frente. Mas é isso, ó, nós temos que focar nisso aqui. Ó. E depois vem toda a parte de pesquisa, desenvolvimento, inovação. Muitas vezes nós ficamos nisso. Ó. O copo é inovação. Mas muitas vezes nós ficamos só no desenvolvimento, na pesquisa. Criamos a tecnologia e ela não chega no produtor. Não virou inovação. Aí não interessa. Interessa quando chega no produtor. Mas eu vou tomar a liberdade, pessoal, de não seguir essa ordem aqui. Por quê? Porque esse resultado do Rally foi muito bom. Foi muito bom. Eu tenho acompanhado outros Rallys, se o Salva me permite usar o mesmo nome, que foram um desastre, pessoal. Pela falta de comprometimento das pessoas, pela falta de interesse, pela dificuldade de acesso a produtores, e eu enumeraria para vocês muita coisa aqui. Esse Rally de vocês aqui foi muito bom, por quê? Porque ele foi real, ele foi verdadeiro. As pessoas aceitavam, a turma que ia fazer a aferição, aceitavam as recomendações, faziam as modificações, e eles viam na hora o resultado. O cara estava perdendo 2, 3 sacos a mais. Fazia-se a regulagem pelo Jorge, pela Luísa, pelo Afonso, pelo Salva. Ele via na hora cair essa perda para menos de 1 saco por hectare. Quem não quer isso hoje? Quem não quer isso hoje? E eu vou começar falando dessa parceria que a gente começou no início de fevereiro, entre a Embrapa Soja e o pessoal da Associação do Plantio Direto do Vale do Paranapanema. Aqui está o grupinho que foi lá conversar com a gente, eu não conhecia nenhum deles. Conversamos meia hora, 1 hora com eles ali rapidinho, passamos, acho que foram 4 copinhos. Porque se a gente soubesse que ia ser todo esse sucesso, todo esse comprometimento, tinha passado 50 copinhos para eles. Passamos só 4, né? E esse copinho gastou. E aí encontraram aqui, que não dá para ver, mas aqui está a doutora Beatriz Ferreira, trabalhou com controle biológico muitos anos, hoje está em outras áreas, né? Mas estava ali, tiramos uma foto com ele. Mas aqui é o grupo que foi lá conversar, que eles estavam com essa ideia, queriam implantar aqui nessa região. E ó, pessoal, é isso aqui. De noite, fim de semana, durante todo o período da safra, da colheita. É isso aqui. Agacha, coleta, joga no copo, faz a aferição. Está perdendo muito, vai na máquina, para, regula. Ó, eu gostei muito dessa charge. Seja inteligente, ninguém se preocupa com os seus esforços, apenas com o resultado. Olha uma tartaruguinha aqui passando na frente dos coelhos. Esse esforço que o pessoal fez e faz foi muito grande. A gente sabe disso, porque eu faço isso no campo, eu vou com o meu auxiliar lá, a gente começa às 9, termina a hora que o corpo começa a amolecer, a gente para.
né? Mas importa isso, é o resultado que a gente acredita. E a gente vê na prática essa mudança de resultado. O produtor fica feliz. Estava comentando com o Aristides. Nós fazemos ali na Embrapa, claro, nós não temos máquinas. As máquinas que nós temos são colhedoras de parcela, de precisão. Então eu tenho que fazer esse trabalho na área de produtor. E eu tenho um TID lá, do lado da Embrapa, como vocês têm aqui, estava comentando com ele. Só que ele não é Aristides, ele chama Leucídio Balzanelli. É prefeito de Sertanópolis. E já faz uns 4 anos que ele fala, Miguel, as nossas áreas, as nossas máquinas estão à sua disposição. Claro, né? Nós estamos fazendo aferição para ele. Já teve casos que ele estava perdendo 5 sacos lá, ele viu, ele foi falar com o operador. Ele mandou o operador andar mais. Tá? Mas lá nós fazemos os testes e acreditem, pessoal, tem perspectiva de melhoria nessa tecnologia, né? E eu vou dizer por que logo à frente. E aí, pessoal, ó, esse trabalho aqui não dá para ver direito. Londrina, fevereiro de 2018. Aqui está Goiânia, junho de 2018, no Congresso Brasileiro de Soja. Mais de 400 trabalhos. Eu falei para o pessoal, olha pessoal, não é porque eu estou no grupo do trabalho não, mas esse trabalho, na minha opinião, era para ter ganho em primeiro lugar. Pelo resultado dele. Não ganhou. Porque como é um congresso, eles dão prioridade para trabalho técnico-científico. Com delineamento experimental e coisa e tal. Tudo bem, a gente respeita. Mas eu falo para vocês aqui. Pelo retorno que ele deu, isso o pessoal do Rally da Soja vai apresentar na sequência. E eu só trouxe um recorte para vocês aqui, ó. Ai, pena que não dá para ver, ó. Valores obtidos do trabalho realizado. Custo do projeto, R$15 mil. Custo do projeto, R$15 mil. Retorno estimado, R$1.216.950. Eu perguntei para minha esposa, que trabalha em banco, não sei fazer conta muito alta. Qual que é a rentabilidade disso, dona Rosana? 8.000%. Falei, tá certo isso? 8.000%. Eu perguntei, tem alguma coisa no banco que dá isso? Eu não entendo de banco, né? Ela entende, graças a Deus. Faz 30 anos que ela cuida do banco, para mim das contas, eu nem esquento com o dinheiro. Ela só fala, deixa o cartão em casa hoje. Vou fazer o quê? Ela manda e eu obedeço. Pessoal, 8.000%. Pensem. Vamos lá. Eu participei do Congresso Brasileiro de Soja, eu não tinha participado nos últimos 2, né, porque os 2 últimos que eu vi os trabalhos, não tinha nada de perdas na colheita, né? E aí eu assisti a palestra desse senhor aqui, não sei se vocês conhecem, Paulo Herman. Ele é só presidente da John Deere do Brasil, né? Fui lá assistir, claro, né? Não interessa. Vamos ver o que ele vai trazer de informação para a gente, né? Porque eles falam que cada dia que passa as máquinas estão melhores. E estão mesmo, né, Jorginho? Só falta falar, né? Mas eu estou interessado em perdas. Eu não estou interessado naquele sensor que está lá dentro da máquina. Porque a gente sabe que na parte industrial perde, pessoal. Perde. Nada. Aonde que nós vamos perder soja na máquina? Aonde que é? Na plataforma. É na plataforma, é lá na frente. E a John Deere esteve lá com a gente, eles ficaram uma semana lá prospectando tecnologia, e eu apresentei o trabalho de perdas para ele e falei para o cara da John Deere, não lembro o nome dele, não era o Paulo Herrera, claro, né? Eu falei, ó, vocês precisam desenvolver um sensor de varredura na plataforma, porque é ali que a gente está o problema, nós precisamos identificar ali. Identificou ali, acabou. 80%, 75% é ali. O resto não. Claro, pode ter perda na parte industrial? Pode. E aí nós vamos ter que esticar a armação, porque vai ter palhada em cima, que o picador vai jogar, e nós vamos ter que catar para a gente querer uma perda total. Que é o que a gente faz. E eles até hoje não conseguiram desenvolver. O que ele falou nessa palestra, quem estava lá lembra? Né, Jorginho? Eles estão preocupados com a internet no campo. Esse é o foco deles. Da máquina, muito pouca coisa. Né? Vem melhoria aí na máquina, sim. Tem que melhorar, né? Porque é o próprio processo de concorrência aí. Mas essa foto aqui, pessoal, coincidentemente eu peguei essa foto, que é uma foto famosa, não é? A foto do Cerrado,
né? Um monte de máquina na frente, um monte de semeador atrás. Eu não gosto dessa foto, pessoal. Sinceramente, não gosto. Como é que você vai fazer perda na colheita aqui, ó? Vai ser atropelado por uma semeadora? Não é. Sério. Vamos pensar. Eu tenho uma foto que eu mostro no treinamento lá dos técnicos, que tem uma manchinha aqui do lado, o pessoal de Pedrinhas esteve lá com a gente outro dia, fazendo o treinamento, que aí se você forçar a vista, você vai ver um retângulo, vai ter um carro, você vai imaginar que tem um cara fazendo a ferição ali. Mas é muita forçação de barra, né? Normalmente a coisa está limpa, né? E aí? Imagina lá no Cerrado, que o pessoal fala que anda 7, 8, 9, e não perde. E aí? Mas eu fui nesse congresso, pessoal, porque a própria John Deere encomendou com a gente um kit para aferição. A John Deere, através de uma das suas concessionárias. E eles queriam não o barbante. Claro, uma empresa do porte deles não ia se contentar com um barbantinho que você encontra em qualquer empresa. Eles queriam uma armação, uma fita. E aí nós fomos fazer essa fita. Mobilizamos um monte de gente lá e tal, né? Eu falei, eu vou lá no congresso para ver o que o pessoal prefere. O que o produtor prefere? Se ele prefere um barbante, que ele rebentou, ele pode fazer na propriedade, ou essa fita com ilhós, que ela roda bonitinho. Pessoal, saiu tudo. Sobrou nada. Segundo dia já não tinha mais nem barbantinho, nem fita. E o pessoal perguntando o que queria. E foi nessa situação, ó. Essa foto aqui é coincidência. Está o pai. Está aparecendo o senhor? O que vocês acham? Será que é o Bertola? Não, mas aqui do lado está o filho. Essa situação aqui foi muito comum. O pai, o filho, e a hora que eu não estava assistindo uma palestra, não estava participando, eu estava ali com o pessoal, porque eu queria ter esse feedback do produtor. E eu perguntava para o pai, perguntava para o filho da tecnologia. Claro, a gente tem que ver por que não está sendo usado, né? E olha, foi aí que a gente constatou, né? O pessoal do Rally estava lá com a gente quando era possível também, e viram essa realidade, né? Mas vamos falar um pouquinho de causa, né? Acho que não vamos entrar só nos resultados, mas vamos falar um pouco de causa. E eu gosto muito desse slide, porque a gente começa falando da cultura. E a cultura, vocês melhor do que eu conhecem soja. Tem gente que cresceu na lavoura, o pai plantando soja, né? A gente sabe dessas duas características aqui, ó, da essência de vagem, a vagem se abre. Estava conversando com a irmã do Salva, estava aqui agora mesmo, está ali, né? Depende de quando está muito seca, pessoal, você anda na lavoura assim, o que acontece? Tac, 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 tac. Imagina quando você chega com o equipamento colhedor ali, ó, né? E o grão é frágil, né? Qualquer coisinha ele está partindo. Nós já tivemos penalização de comercialização por causa dessas bandinhas. Eles sempre querem descontar da gente, né? E arrumam achando um problema. Plantas acamadas hoje não, né? Apesar de trabalhar muito com material de hábito indeterminado, mas a gente aprendeu a trabalhar com esses materiais. E inserção de vagem baixa também não. Isso era problema de materiais adaptados no começo. Hoje nós temos plataforma que corrige o solo, copia o solo, então tranquilo. Mas, ó, deiscência e grão frágil. E pensando, pessoal, num sistema que não foi desenvolvido para soja. Foi desenvolvido para cereal, para trigo, para arroz. Não é para soja. Para feijão. Feijão quebra, porque é sensível, né? Aí que entra aquilo que o pessoal falou, de um projeto desse pesquisador que se aposentou, que ele falava assim, infelizmente eu assisti só uma palestra dele. Ele foi dar numa cooperativa lá perto de Londrina, lá em Mandaguari, lá na Cucari. E o presidente estava sentado na primeira fila, como o Bertola aqui. E ele pegando no pé do César, falando. O César falava, o senhor assiste a minha palestra e depois nós vamos conversar. Foi como o Henrique de manhã, uma aula. Eu só sei que esse presidente levantou no final, aplaudiu, o pessoal levantou atrás, abraçou o César. Ele foi professor da Rural no Rio há muitos anos. E ele falava assim, Miguel, fazer coisa difícil é fácil. Eu quero ver fazer coisa fácil. E eu perguntei para ele, por que você não foi para o trator? O trator é fácil. Eu quero desafio, eu quero coisa difícil. Por isso que eu fui trabalhar com colhedora. E ele desenvolveu o copo medidor. Só que ele trabalhou com isso 10, 20 anos. Aí ele falou, pera lá, por que nós estamos interessados na soja?
É o grão. Por que nós precisamos processar a planta toda? Boa parte da energia da máquina é para cortar a planta, é para trabalhar a planta e para tirar o grão. O que ele fez? Ele bolou um sistema, 2, que você tira só o grão. O problema é você recolher o grão. Então, a primeira patente que ele desenvolveu em 93, nos Estados Unidos, nos vários doutorados não, nos vários pós-doc que ele fez em Nebraska, ele desenvolveu o jateamento de granalha, que as empresas conhecem. Então você tem uma granalha, pode ser de material, essa granalha bate no grão, o que acontece? A vagem abre, o grão cai, você recupera esse grão, fechou. Que energia que nós vamos precisar para isso? Mas esse sistema mais sofisticado, já caiu em domínio público, 20 anos, patente de invenção. Ele desenvolveu um sistema de hastes. Então, as linhas de soja, qualquer outra coisa, entram por dois sistemas de haste, que vai penteando a soja, hastes de nylon, bate na vagem, o que acontece? O grão por gravidade cai, recolhe. Tranquilo. Nós estamos com esse projeto para desenvolver para colhedora experimental. É patente da Embrapa, desde 2013. Né? Mas olha, e esse cara tem muitas outras patentes, só que é isso, chegou o ponto de aposentar, eu acho que tem uma foto dele para frente, a esposa do César falou assim, eu te acompanhei a vida toda, nos teus mestrados, nos teus doutorados, agora está na hora de aposentar, agora você vai me acompanhar. Eles mudaram para os Estados Unidos, porque os 3 filhos ficaram lá, nos mestrados e doutorados da vida, os moleques não quiseram voltar para cá. Hoje ele está morando nos Estados Unidos. Está fazendo invenções lá, uma cabeça fantástica. Não sei se alguém aqui conheceu. César de Melo Mesquita, na frente tem uma foto dele. Mas, primeiro tem que conhecer a cultura, soja. Se o operador conhecer a cultura, saber que é decente, ele vai ter mais cuidado. Não é que nem colher milho, colher trigo. Tá? Depois, pessoal, máquina. E nós temos algumas características, né? Muitas vezes falta máquina. Máquina sucateada, isso é do passado. Nós sabemos que temos máquinas antigas colhendo melhor que máquina nova. Produtor cuidadoso, sem problema. Não é a máquina, né? Equipamento alugado é complicado. Porque o cara que aluga a máquina, ele quer saber de passar para outra propriedade. E no contrato não tem nada estipulando de perda. A gente fez algumas perdas em algumas equipes lá que alugavam máquina, pelo amor de Deus. Abre o olho, pessoal que aluga a máquina. Tá? Faça aferição, coloque alguma coisa no contrato. Né? E aqui, colhedora não produzida originalmente para soja. Foi o que a gente começou. Quer dizer, era uma colhedora usada para trigo, para arroz, que usada na soja funcionou, beleza. Mas imagina toda a nossa indústria de máquina mudar o sistema. Não é fácil, hein? Mas quem mudar e se der bem, e aí? Vamos aguardar. John Deere, Massa, Enilrock, todo mundo já conhece. Porque eles estiveram na Embrapa N vezes, conversando com a gente, já sabe disso. Eles têm equipes para trabalhar com isso, com prospecção de tecnologia, ver o que está patenteado, o que não está. Então eles já sabem do jateamento, já sabem das hastes. Vamos ver o que parece. E o último, pessoal, que é o maestro, né, dessa sinfonia, da orquestra, chame do que quiser. É o operador, é o técnico. É ele que vai dizer como é que essa colheita vai sair. Então, os treinamentos que a gente dá, foca no operador. No passado, na época desse pesquisador, eles mesmos faziam os treinamentos. Hoje nós temos o Senar, que tem uma equipe muito boa. Pelo menos no Paraná, o treinamento é feito lá em Curitiba. Pega as máquinas da New Holland, lá da indústria. O pessoal fica 1, 2 semanas lá. O pessoal é muito bom, porque além de técnico, ele é produtor. Eu já participei de alguns treinamentos lá em Curitiba. Então, hoje o Senar é nosso parceiro. Ele faz o treinamento dos operadores. Eles são parceiros para nos dar recurso para produzir o copo medidor, porque nós na Embrapa não temos, nós temos dinheiro para pesquisa. Isso já é transferência de tecnologia, já é inovação. Então, o Senar, agora mesmo nós estamos fechando uma parceria com eles. Tá? Então, o operador, o técnico, o produtor, subestima a quantidade perdida, acha que não está perdendo. Mesmo quando ele passa a mão. Um produtor, quando eu trabalhava com girassol lá no Mato Grosso, ele falou para mim, Miguel, para mim eu passo a mão, eu boto o palmo. Se tiver 5 grãos ali para mim, eu continuo a colheita. 5 grãos no palmo.
Vou mostrar uma continha para vocês depois que eu fiz ali, e aí vocês veem quanto que ele estava perdendo. Eu respeito, é o jeito dele, ele aprendeu assim. Quem sabe aprendeu assim com o pai dele, mas será que ele chegou a fazer umas continhas? Espera lá. Vamos ver as continhas que a gente fez aqui para frente. Né? A não realização do monitoramento da colheita. Quem tem tempo, quem tem disponibilidade, faz com balancinha. Estava conversando com o produtor agora, que ele faz no metro quadrado, ele faz com balança. A Luísa disse que fizeram isso no rally, né, Salva? Compararam balança com o do copo, estava parecido. Gente, não vai estar igual. Porque a balança é precisa, o copo não. O copo tem a variação. Se a gente for pensar que peso de 100 semente vai variar de 10 a 20 gramas, vai depender do material. Mas se está próximo e é rápido, vou fazer com o copo. O copo cabe no meu bolso. E a balancinha? Onde é que eu ponho? E se ventar? Né? Então é complicado. Nós tentamos fazer esse trabalho com a Coamo, e a Coamo insistia. A Coamo é a cooperativa lá de Camorão, baita parceira nossa, mas eles insistem em fazer com a balancinha. Respeitamos, né? Não sei porquê, é mais complicado, né? Falta de manutenção preventiva hoje não, né? Hoje o pessoal está consciente disso, da colhedora. Processo de operação inadequado, desconhecimento de características culturais, conhecer melhor a cultura, a gente tem que conhecer, né? E olha, desconhecimento de um modo simples, prático, rápido e preciso, que é o copo medidor. Né? Se eu não acreditasse nessa tecnologia, pelo que eu vi, a gente queria desenvolver um para girassol, não foi possível, eu não estaria falando aqui para vocês. Eu não estaria trocando toda a minha formação acadêmica, de mestrado, doutorado com girassol, que eu amo de paixão. Desde a graduação eu trabalho com girassol. Quando o girassol chegou na Embrapa, dentro de um programa nacional de produção de energia, o pessoal queria produzir girassol para energético. Hoje o que é a cana, né? E usar um óleo nobre. As coisas acontecem no país e a gente não entende, né? Por que não usa soja? Que é um óleo de menor qualidade, não é um óleo ruim, é um óleo bom. Mas girassol é muito melhor. Girassol está no nível de óleo de oliva. Mas eles queriam usar girassóis, não, porque a soja já estava estabelecida. E aí lá no Paraná jogaram o girassol em safrinha. Plantio em março. Cultura altamente sensível à esclerotínia. Como soja é também. Planta soja na safrinha. Vai ver o que vai aparecer esclerotínia, esclerotiose. O girassol torrava. Não, mas o nosso outono e inverno aqui é seco. Não, não é seco, não. A esclerotínia está no solo, está no ambiente. O girassol torrava. O girassol nos outros países cultura de verão. Mas lógico, não dava para competir com a soja, né? E hoje nós estamos com a soja, graças a Deus. Aí. Então, tem uma metodologia, sim, prática, rápida, precisa. Não é precisa igual a balança, mas funciona muito bem, que é o copo medidor. Tá? E tem que ter uma interação entre esses três. Eles têm que estar falando a mesma língua. Tá? O operador, o técnico, a máquina e a cultura. Tem que haver uma harmonia. Gostei dessa palavra do Dirceu Garcia de manhã. Harmonia, pessoal. A gente trabalha muito a nossa harmonia, né? A gente quer paz de espírito. Vamos levar essa harmonia para o campo, em todo o processo que a gente tiver. E isso é uma realidade. O professor Balastreira fala, em todo processo de colheita há perda. Não adianta não vou ter perda zero. Perda zero é que nem juro zero. Vocês acreditam em juro zero? Uma vez eu fui com a minha esposa numa concessionária, comprar um carro, lógico, né? E aí vem a mocinha atender. E aí a Rosana, banco, né? A mocinha fez as contas lá, essa calculadora científica, né? Aí a mocinha fez, a senhora vai pagar juros zero. Falou, me dá essa maquininha. Ela fez, pá. Olha aqui o juro que você está me cobrando aqui. A mocinha não desmaiou porque eles estão acostumados. Aí o que aconteceu? Quem que vem socorrer a menina? O gerente. O gerente chegou assim, ela fala para o gerente, ela sabe trabalhar com a maquininha. É isso. Então não tem perda zero. Nós vamos ter uma perda, né? Imagina, é um monstro mecânico de lata confrontando com uma planta. Que está ali, ó. Né? Imagina. Então, temos que ter todo o cuidado, que não perde, pessoal. Perde mesmo. E o César falava muito isso, e eu repito, ó. Quem não sabe quanto perde, não sabe quanto ganha. Ah, eu produzi 6 sacos por hectare. Tá bom? Tá bom, né? Quanto você perdeu? Nada, não perde. Como não perde?
Se o cara não sabe quanto perde, pessoal, a informação dele quanto ganha é irreal. Ele pode estar perdendo pouco, né, Jorge? Mas ele pode estar perdendo muito. E aí o cara assusta quando ele vê lá 4, 5, 6 sacos por hectare. Assusta, porque ele aí fala, pô, mas eu já colhi tantos hectares. E estava com essa mesma regulagem. Sinto muito. Quem sabe para o ano que vem o senhor não faça isso, né? E o César é esse cara aqui, ó. Cara iluminado, nossa, como tem muita gente boa em todos os setores, né? Produtor, até mais o César na soja, dedicou a vida dele, né? Ele ia para campo, sabe? E esse aqui, ó, o trabalho inicial feito em setembro de 82, até a logo da Embrapa, pessoal, era a logo antiga. Depois mudou, né? Agora é essa aqui que nós estamos, né? E olha aqui, ó, esse aqui é o Dr. Celso de Almeida Gaudêncio, especialista em trigo. Trabalhou na IAPAR, conhecia trigo, e ele que implantou a maioria dos ensaios de rotação que o Henrique hoje trabalha, né? Trabalhou muito com a Coamo, e o trabalho dele era rotação, sucessão, soja-trigo, né? Soja-trigo era a combinação ideal naquela época, né? E aí eles fizeram esse trabalho, medidor de perdas na colheita de soja e de trigo. Mas trigo a gente sabe que não perde, difícil, né? Arroz também, muito difícil. Está aqui, esse é o cara, ó. Esse que desenvolveu muita coisa, né? Só que ele não conseguia trabalhar na Embrapa. Ele ficou muitos anos no IAC, porque lá tinha o laboratório de protótipo. A Embrapa nunca conseguiu montar um laboratório de protótipo, que ele queria, né? Ele fez muitos pós-doc nos Estados Unidos, porque quando ele tinha dúvida de alguma inquietude, ele não tinha com quem conversar na Embrapa. Tinha um grupinho lá, Passo Fundo, né? 2 ou 3 pesquisadores, mais 2, 3 lá em cima. Então, esse pessoal da mecanização era raro. Então, o que ele fazia? Ia para Nebraska, que é o centro de referência em máquina dos Estados Unidos. E lá ele desenvolvia as coisas. Ficava lá 6 meses, 1 ano, voltava, tentava emplacar, fazer parceria e não dava, né? E aí tá, nós chegamos nesse copinho aqui, pessoal. Ele teve várias formas já. Antigamente, quando as plataformas eram menores, né? Hoje nós temos essa forma aqui só para soja. O copo anterior a esse era para milho e arroz também. Só que não é o nosso métier, né? E aí a gente conversa com o pessoal do centro de milho e sorgo, fala com o pessoal que trabalha com arroz, lá no arroz e feijão. Essas metodologias foram desenvolvidas pelo César, mas não adianta desenvolver se você não testar, se você não vivenciar. Então nós abandonamos essas de milho, até queríamos fazer aqui, né, Jorge? Nessa safra, mas deu toda essa frustração aí. Mas é uma metodologia que está para ser trabalhada, né? E aí chegamos nessa forma do copo, só para soja, uma escala que varia de 1, que é o nível de tolerância, até 11, porque naquela época, pessoal, pela dada pouca experiência da turma que trabalhava com soja, eles usavam o copinho também para fazer produtividade. Naqueles 2 metros quadrados, cortava as plantas, batia, e toda aquela produção jogava no copo. Então dá 10 copos, 11 copos, 12 copos, e aí fazia a transformação. Era uma forma, era o que tinha, né? Então ele servia para perdas e produtividade. Hoje não, né? Hoje a gente bate o olho ali e sabe quanto que vai dar a soja, né? E essa foto aqui, ó, que acompanha o manual, a menina da Embrapa que fez essa foto, aqui tem uma mesa, que ela tem um feltro claro. E quando ela fez a foto, a borda da mesa pegou bem no nível de uma saca por hectare. Só com essa foto aí a gente podia ficar conversando aqui, ó. Olha o nível de tolerância ali, ó. 1 saco por hectare, mais clarinho, ó. O que está acima daquele nível é desperdício. Poderia ser evitado. 2,5 sacas que está ficando no campo. Ficando no campo. E não deveria ficar. E esse trabalho aqui eu gosto de apresentar. Aqui não dá para ver, mas foi feito em 2016, que está 20 de fevereiro de 2016. Foi o primeiro diagnóstico que a gente conseguiu fazer lá na região de Campo Novo do Parecis, Mato Grosso, né? Lá na Chapada dos Parecis. Tem um produtor lá, vai aparecer o nome dele aí. Ó, olha a turma. Aí dá gosto de trabalhar, né? Muita gente. Estudantes do Instituto Federal do Mato Grosso, estudante de agronomia, toda essa tigrada aqui de baixo, pessoal das fazendas, né? Técnicos, operadores, tá? Sérgio Stefanello, produtor, um cara avante do seu tempo, ele está trabalhando muito com o grão de bico agora naquela região, ele que começou com girassol,
entusiasta do girassol, ele desenvolveu equipamentos para girassol, ele foi buscar a plataforma girassoleira lá na Argentina, viu que nós tínhamos aqui, fez uma híbrida, hoje ele tem o melhor equipamento para colher girassol, só que nós estamos com dificuldade com o girassol. Ó, Sérgio Stefanello, pessoal. A Cristina, a estatística, que analisou os dados hoje do rally nosso, né? E eu e o Eliseu, que fizemos esse trabalho, né? Ó, além da Embrapa, o Instituto, Semente Sagui, Grupo Piola também, pouca gente, né? E nós já tínhamos alinhavado de entrar mais com o IMA, com o Instituto Mato Grossense do Algodão, o Senar lá do Mato Grosso e o Sindicato Rural. Porque para esse trabalho, pessoal, você tem que arrumar mais gente, mais parceiro. Senão ele tende a desaparecer. Não dá, né? E nós começamos pequeno, ó, só na região de Campo Novo do Parecis, nós ficamos em 5 fazendas. Estava comentando com o pessoal, aqui a gente vai de uma fazenda em outra e meia hora. Lá é meio-dia. Dá meio-dia para ir, meio-dia para voltar, mas vai trabalhar que horas? Não dá. As distâncias lá são muito grandes, as fazendas são muito grandes, são muitos equipamentos, então tem que ter mais gente, né? Então, nesse trabalho particularmente, a gente ficou em uma fazenda onde nós aproveitamos para fazer diagnóstico e fazer trabalho de pesquisa também, né? Porque a ideia nossa é chegar até Sinop, chegar até Sorriso, né? Pegar toda essa área aqui. E vamos conseguir, se Deus quiser. Só com essa perna. Tá? E olha aqui o resultado, pessoal. Ó, nós coletamos 187 amostras, quase 60% delas abaixo de um saco por hectare. Sem treinamento do pessoal. Sem treinamento do pessoal. Aqui tem 26% que chegaram, encostaram aqui no nível de 1. E olha, 17%, 3,5% até de média. Gente, imagina que são áreas de 1.000 hectares, 5.000 hectares. Então, uma perda dessa aqui de 3 sacos por hectare, para quanto vai isso? É diferente da gente aqui, que as propriedades são menores, né? Tanto que a gente, olha o nível de tolerância da Embrapa, 1 saco por hectare, né? E aqui as condições, os locais, as colhedoras que não interessa para a gente a marca, não interessa, a gente evita trabalhar com marca, né? Falar de marca, porque quem tem que falar de marca, trabalhar com marca, são os donos da marca, né? Marca para a gente é indiferente, né? E aqui as perdas, ó de 0,3, 2,7. A média, 0,9 numa fazenda, não, 0,5, 0,8, 1,7, 1,1, que a média geral deu 0,9. Em cima desses valores, o que nós concluímos? Que não era um saco por hectare o nível de referência para aquela região, não era meio. E o que tivesse acima de meio, era perda elevada. Então, esse é o ideal, que cada região estabeleça o seu nível de tolerância, em função da sua realidade. Tá? A gente, para quem é aquele que não tem, que não faz diagnóstico, que não conhece, é um saco por hectare. Começa por aí. Mas à medida que o pessoal vai ficando tecnificado, vai tendo cuidado desse nível, vai baixando, pera lá, vamos abaixar o nível de tolerância. Não é mais 1, agora é meio. Senão a gente não vai ter desafio, não vai adiantar, né? E a recomendação, pessoal, olha, treinamento antecipado dos operadores específico para a colheita da soja. Não tem outra receita e evitar o desperdício pela ferição contínua. A gente sabe que a umidade do grão varia durante o dia, então você tem que fazer uma de manhã, tem que fazer outra tarde, vai dar diferença, né? Pode usar outros métodos, o importante, pessoal, a Embrapa aqui não está falando, não, você tem que usar o copo medidor da Embrapa. Não, ele é o mais rápido, mas você pode usar outro. Nós comentamos, ó, o método 1 metro quadrado, tem gente que não prefere usar esse, pega um quadrado, pincha o bicho na lavoura, vai lá, coleta, pesa, normal. Olha aqui, ó, guia do operador, da New Holland, a data aqui não dá para ver, mas se não me engano é 94. 40 grãos em 1 metro quadrado, 1 saco por hectare. É uma referência. Manual, pode ser. Nós temos que ter um padrão. E nós temos que fazer a aferição. Tem que ter um padrão. E tem que fazer a medida. Pode usar qualquer um, se a pessoa tem tempo para contar, beleza, né? O problema é isso aqui, ó. Demora para contar. Aonde você vai contar? Né? Tem que levar uma bandejinha. Do copinho não, você coletou, joga no copo, fechou, né?
E aí a gente tem tabelas, né, pessoal, de acordo com o número, né, a de 2 metros, né, 37 dá meio, então, aí vai do gosto de cada um, né, mas elimina a contagem. Nós estamos estudando agora o palmo, né, só que é isso, né, quanto menor a área de aferição, mais sujeito a quê? Mais sujeito a erro. Isso é beabá, né? Mas tem gente que faz isso, tem gente que vai fazer isso. Final da pesquisa temos que dar resposta, né? Então é isso, olha o que nós fizemos esse ano, estamos trabalhando ainda, que não é fácil. Dentro da armação de 2 metros quadrados, nós colocamos 32 aros, de 20 e de 25, que é o que tem na bitola dos encanamentos, né? Aí, ó, o palmo é 22. Não, tem gente que é mais, o italiano tem um palmo maior, mas o palmo médio é 22. Mas, ó, esse trabalho a gente começou, nós temos que analisar, tá? Olha lá, olha o Eliseu ali, limpando, vendo quantos grãos tem, e a colheita correndo, né? Olha lá, é círculo por círculo. Eu ajudo ele, mas tem que tirar foto para dizer que nós fizemos o trabalho, senão vocês não vão acreditar, né? E vai, pessoal, olha lá. Olha aqui, ó, alguém está vendo o grão aqui? Não vai ver, né? Não tem jeito de ver, né? Só o super-homem, né? E olha lá. Mas, ó, tem 2 grãozinhos ali. É 2, tá? E aí vai, né? E eu fiz rapidamente essa semana, pessoal, né? Considerando a área do círculo, o diâmetro, né? De 22, trabalhando com raio de 11. Vamos lá, considerando 1 grão, 16 gramas, que para a Embrapa é um valor referencial. Eu estava olhando as cultivares da Embrapa desde a época que eram as cultivares adaptadas. Quem que lembra aqui da Hardy, Davis, Bossier? Vocês lembram? O pessoal mais novo nem sabe o que é isso, né? Bragg, lembra da Bragg? Baita material. Pessoal, peguei a média desses materiais e deu 16 gramas. Peguei as cultivares da última safra, 16 gramas. Quer dizer, programa de melhoramento, ele tem uma característica que dá quem dá é o melhorista, né? Então não tem diferença das primeiras variedades que a Embrapa desenvolveu, se somando todas elas, para hoje, 16 gramas. É variável isso, né? Tem material que é 14, outro é 16, tá? E aí eu fiz uma continha, 1 grão no palmo de 22. Ó, vai dar de 0,4 a 0,9. 1 grão. 1 grão. Claro, nós temos que ver quantas repetições eu tenho que fazer disso para ser um dado confiável. Não é uma só. A armação que a gente abre lá de 2 metros quadrados é meio por 4. Podemos fazer em função da largura da plataforma, mas meio por 4, 2 metros quadrados, é diferente dessa área aqui, ó. 0,0380. Então, o viés aí é muito grande, o erro aí associado é muito grande. A gente pode, não acha nenhum grão, fica feliz, toca a colheita. Mas e aí? Faz mais um, dá 5. Então, pessoal, fica uma referência, né? Então, na época que foi desenvolvida, as plataformas eram isso, 13, 14, 15, né? Hoje nós temos plataformas maiores. Então, nós trabalhamos com meio por 4, que pega uma boa parte das plataformas hoje, né? Mas e as de 50, de 45, de 35? Então, nós estamos estudando aumentar essa área de coleta. E ver se é 2 metros quadrados, vai ser 4 metros quadrados. Quer dizer, fazemos essa aqui, ó, está abaixo de 1 saco por hectare? Segue. Fazemos essa aqui, ó, está acima? Fazemos mais uma, jogamos no copo, vai dar uma precisão melhor. Essa informação que a gente quer. Porque hoje, quem está perdendo isso, 5, 6, 7, não passa, passou disso no rally? Não, né? O máximo foi 6. Não vai passar disso. Já foi a época que o pessoal perdia muito, né? Então tem campo para pesquisa. É claro que coletar aqui é o dobro do tempo aqui, né? Cadê a Renata? Então estou com tempo ainda, né? Pessoal, estou fechando já. Hoje a gente chegou nisso. O kit perdas, que nós estamos comercializando a R$15, ele tem 4 elementos. Tem o copo, tem o manual técnico, falando de toda a metodologia de aferição pelo copo medidor, e também falando dos sistemas da colhedora, né? Desde o sistema de alimentação até o sistema de limpeza e armazenamento, né? E tem também a armação em barbante e os ferrinhos para fixação. No passado, o pessoal só dava o copo e o manual.
E o produtor tinha lá que fazer a sua armação, fazer lá, cortar a sua madeirinha e esticar no campo. Hoje não, hoje ele, muitas vezes, quando a gente dá esse treinamento ali na Embrapa, que é janeiro, fevereiro, tem gente colhendo, o pessoal sai dali, faz a aferição, manda a foto para a gente, tá com tudo na mão, tá prontinho. Só tem o trabalho de fazer a aferição. E nós mandamos também pelo correio, essa caixa aqui foi desenvolvida pelo nosso pessoal, padronizada em função do correio, e ela vão 2 copos, né, completos. Eu falo para o pessoal, se eu tivesse que comprar, eu não vou comprar um copo só. Eu vou comprar a caixinha, por quê? Eu vou usar, se eu sou produtor, meu vizinho vai ver, e vizinho é isso, ele quer fazer o que a gente está fazendo de bom. Se a gente está ferindo, ele não está, ele vai, escuta, empresta o copo para mim? Não, eu estou usando. Eu dou o outro. É vantagem comprar a caixa. Comprem um copo, façam a aferição. Se acharem que for boa, compra a caixinha. E aí estimula o vizinho a fazer no ano seguinte. Nós vamos fazer com que essas perdas, pessoal, diminuam bastante. Eu acho que dá. E está aqui, ó, o copo, o manual, o barbante. A parte mais cara do kit hoje, pessoal, vocês não vão acreditar, mas é o ferrinho. Cada ferrinho desse aqui, ó, sai R$1. Nós não podemos fazer na Embrapa, não dá. Vai dar ler no pessoal. Nós não somos autorizados para fazer isso, tem que ter máquina. Então nós compramos. Quem faz a armação é o Eliseu lá que vocês viram agachado lá, né? Ele faz, ele leva 1 minuto para fazer a armação. Coisa mais linda, você vê ele dobrando, dando os nozinhos onde vai o ferrinho. 1 minuto ele faz a armação. Leva lá na bancada, confere se as medidas estão certas, mas o ferrinho nós temos que comprar. Está aí. Uma tecnologia que virou inovação, que o pessoal usa até hoje, e olha, com sucesso. E está aí, eu queria reforçar, eu estou extremamente feliz esse ano com o resultado do pessoal do Rally, né? Sou fã do pessoal, sou fã do trabalho, né? Já tirei a tartaruga daqui. E fixem bem esse dado, pessoal. Isso aí não é qualquer coisa. É isso que nós precisamos ter, né? E olha, isso aqui eu falo para vocês. Ó. Atualmente a região de Assis, pelo trabalho realizado pela Associação de Plantio Direto Vale do Paranapanema, eu falei que ia travar, com o Rally da colheita, safra 17-18, é considerada pela Embrapa Soja. É considerada pela Embrapa Soja como referência nacional no monitoramento das perdas de grão na colheita com o uso do copo medidor da Embrapa. Eu não quero propaganda do copo não, pessoal, porque a tecnologia boa, ela faz a propaganda por si. Mas eu vou usar o Rally, vou usar a associação como referência. Quer conversar com alguém? Não vem conversar comigo. Conversa com o Salva, conversa com o Jorge, conversa com a Luísa, conversa com o Afonso, conversa com os produtores da região, que eles vão te falar que é isso aqui, ó. Nós assinamos embaixo. Isso nós fazemos. Com muito orgulho, com muita felicidade. Pessoal, obrigado. Era isso que eu teria para transmitir para vocês.